Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini e estou aqui com muito prazer para mais uma vez conversar com vocês. Dessa vez eu vou trazer um tema interessante que é de uma frase, e a frase é essa: Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos. Há muitos anos atrás, quando eu ainda atuava na área kardecista e estava iniciando meus desenvolvimento mediúnico através da psicografia, isso nos anos 90 ainda, né? Começo dos anos 90, bem no comecinho, eu recebi essa frase um dia, ao longo da mensagem que eu desenvolvia nos trabalhos mediúnicos, né? Era uma casa da chamada mesa branca, que os médiuns compõem a mesa e cada um recebe determinadas orientações, né? E eu psicografava, eu estava iniciando, eu tinha muita insegurança ainda. E diante de uma situação que eu estava vivenciando, que eu recebi do plano espiritual, uma orientação que eu deveria construir uma creche, uma escola. E eu, caramba, né? A grande questão, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu estou recebendo essas orientações aqui? Estou maluco? Como é muito comum de quem inicia no trâmite, né? Nesse canal de comunicação com a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, e no princípio a gente se sente sempre muito inseguro. E eu sempre fui muito contestador e sempre tive muito receio de me ligar a informações, a espíritos brincalhões, né? Então eu me vigiava muito nesse aspecto. E diante de uma situação bastante difícil na época, porque eu estava recebendo uma incumbência, mas eu não me sentia preparado para aquela ocasião. E eu recebi essa orientação. Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos. E por quê, né? O que quer dizer isso? Se você se sente preparado, se você acha que você já sabe, você não está pronto. Você já se acha, então você não tem nada para aprender. E quando você se sente despreparado, mas você bateu em você aquela intenção, aquela vontade enorme de fazer, de realizar, né? Grandes coisas da vida, coisas que fazem parte da sua essência, né? Como, por exemplo, construir alguma coisa, assumir um novo compromisso, uma nova responsabilidade, e muito mais ainda ligado ao aspecto de você assumir a espiritualidade, o treinamento com a espiritualidade. Porque espiritualidade, na verdade, a comunicação é muito simples e muito fácil. Você faz através da mente, com telepatia, sistema de telepatia. Você simplesmente se concentra, entra na frequência do espírito comunicante, né? E você vai sentir o que o espírito sente. São raros os médiuns que recebem ditados, ou que alguém fala no ouvido. A grande maioria, sim, sente o que o outro sente, e aí interpreta e decodifica, ou seja, interpreta o que ele está sentindo lá na quarta dimensão, que é o mundo espiritual, o mundo astral, e traz para a terceira dimensão. E geralmente em trabalhos mediúnicos de casas espíritas, quando vêm essas mensagens, são mensagens alertando os frequentadores da casa, né? Dando sinais, dando dicas, dando orientações no sentido de como seguir sua vida, enfim, e ser um bom cristão, né? Então, naqueles momentos eu estava numa situação muito difícil, né? Não estava com segurança de fazer e nem me achava capaz de fazer. Então, por várias semanas, porque esse trabalho acontecia uma vez por semana, como novela, né? Uma vez por semana eu sentava lá e aí já vinha a explicação do que representava isso. Porque eu me sentia incapaz, mas eu absorvi o compromisso, eu tinha consciência de que eu precisava fazer, e que estava caindo no meu colo. Nada cai de paraquedas, nada é por acaso. Com certeza eu tinha afinidade com aquilo, de alguma forma eu tinha que achar um jeito de fazer. E eu não sabia como.
Então me coloquei à disposição, disposto e disponível, né? Toda semana ia lá, e aí comecei a receber as orientações de como fazer, com quem fazer. É impressionante como o universo parece que se abriu para mim a partir do momento que eu não resisti mais àquela frase. Eu deixei de contestar, será que eu sou capaz? Deixei de fazer essa pergunta. Porque eu disse assim, eu estou numa casa espírita, eu estou muito bem amparado, eu estou bem, estou fazendo a minha parte, estou cumprindo o meu dever, estou me esforçando no sentido de encontrar meu caminho. Não acredito que eu esteja com uns capetas aí, uns demônios me soprando no ouvido para me enganar ou para brincar comigo. Eu acreditei nisso. Na medida que eu acreditei, então, que eu me coloquei à disposição, toda semana, parecia novela, ou agora é mais comum um filme da Netflix, né, que são séries, e eu ia recebendo em capítulos o que fazer, impressionante, e parece que o mundo se abriu, e as pessoas que foram colaborar comigo nessa grande obra, elas começaram a chegar do nada, sem eu pedir nada, sem eu perguntar nada, né? Então as pessoas foram começando a se aproximar, tomaram conhecimento do meu projeto, foram se engajando no trabalho, e está lá hoje. Existe em Francisco Morato uma escola fundamental lá, uma escola de prézinho, inclusive, no bairro de... Poxa, esqueci o nome. Mas é bem divisa, Franco da Rocha com Francisco Morato, e era na rua Cravinhos, número 19, isso eu me lembro, esqueci o nome do bairro, né? E ali está uma escola que, depois de algum tempo, depois de funcionar, etc., eu doei o prédio para a prefeitura e hoje continua a escolinha funcionando com o prédio que a gente construiu. O que eu aprendi aí, né? Que quando a gente começa a sentir muito medo do que vai fazer e começa a se questionar, será que eu estou preparado para fazer? Porque uma comunicação com o mundo espiritual, ela funciona assim. Se você estiver inteiro, e abandonar naquele instante seu cérebro, o seu lado lógico, o seu lado racional, as regras, principalmente as regras de conduta impostas pela sociedade, sabe, a tal da educação, competitividade, quando você consegue se isentar disso, é o momento que você libera o controle da sua mente para o lado, para o hemisfério direito do seu cérebro, que é o lado da sua criatividade, da sua razão. É por esse canal que os espíritos, que você consegue entrar na frequência dos espíritos de luz que vão te ajudar nas tarefas, porque você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Você tem muitos amigos, no meio espírita se chama mentores, no meio do católico se chama anjo da guarda, no meio evangélico se chama Espírito Santo. Mas o fato é que nós temos uma consciência de que não estamos sozinhos. Nós temos ajuda do lado espiritual, do lado energético, que são aqueles seres comprometidos com a sua encarnação e também com a deles, no sentido de que você vem aqui para evoluir, tá certo? E a sua evolução, você progredindo, eles progredem também. E a sua evolução faz parte de um projeto, de um plano, que eles estão cientes do plano, eles te ajudaram a fazer esse planejamento, esse programa de vida. E é óbvio que naqueles momentos de dúvida, que você se sente incapaz, está inseguro, está na incerteza, eles que sabem o caminho, quando você consegue se ligar com eles, eles vão te dar orientação. Jamais vão dizer para você, faz assim ou faz assado. Não. Não vão mostrar claramente o caminho nunca para você. Porque não vão simplesmente tomar a liberdade de tirar o seu livre-arbítrio para eles dizerem assim, escolhe o caminho da esquerda ou escolhe da direita. Não, eles vão te dar opções, vão te mostrar possibilidades. E se você estiver muito bem afinado com eles, estiver literalmente deixando o seu hemisfério esquerdo, o lado lógico da razão, de fora dessa frequência vibratória, com certeza você vai escolher o melhor caminho. Por quê? Porque eles estão te incentivando nesse sentido. Eles não podem dizer, olha, a resposta é essa. Não, mas eles te dão todas as possibilidades de você encontrar a resposta. O problema é que a gente nunca se sente seguro e se sente capaz de resolver tudo.
Não é? Porque a nossa educação diz assim, que nós não somos capazes de nada, que Deus é que faz tudo. Isso é um grande engano. Então, quando você começa a deixar de buscar fora, perguntar para os outros, olha, como é que eu faço? O que você acha? O que você acha? O que você acha que você acha significa que você não acha nada. Você está perdido. Então você tem que realmente se recolher, estar muito bem centrado, abandonar literalmente a sua mente do lado racional, as regras, que é estado de meditação, nirvana, enfim, estado de relaxamento, né? E você vai deixar o seu sentimento fluir. É assim que a gente conversa com o mentor e é assim que a gente conversa, pelo menos eu faço assim, para conversar com o mundo espiritual quando eu preciso de algum tipo de orientação. Simplesmente me calo, mas calo a minha mente, não a minha boca. Calo os meus pensamentos e me permito sentir amor. Quando eu sinto amor, essa frequência vibratória ajusta exatamente na frequência vibratória daqueles meus amigos, meus mentores que me auxiliam, me amparam, e com certeza os caminhos se abrem. Então, você está com dúvida? Não tenha. A tarefa que está sendo colocada para você como possibilidade de evolução espiritual é porque você dá conta. E se você se sentir preparado, você não vai fazer nada porque vai fazer do seu jeito. E nem sempre o seu jeito é o jeito mais fácil de ser feito. Por essa razão, você é escolhido. Mas pode ter certeza que todo o plano espiritual, toda a tua família vai te preparando. Como? Nos exercícios. Eles vão te colocando obstáculos pequenos para você ir desviando. É a forma de você aprender, de você interpretar, de você se sentir seguro e continuar a caminhada. Porque se te der tudo pronto, que mérito você vai ter? Então é simples. Sinta-se despreparado, mas sinta-se com muita boa vontade de executar, porque você pode. Que a preparação vai ser feita exatamente ao longo do caminho. Sabe por quê? Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Beijo grande.